Primeira Epístola de João, capítulo 5. Nessa noite nós vamos de 1 a 5. Amém? Vamos proceder com a leitura nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, Deus de misericórdia, Deus de graça, mais uma vez, Senhor, estamos, Senhor, junto com a tua igreja, junto com os teus filhos, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome santo. Senhor, fala conosco através, Senhor, da tua palavra. Concede-nos graça e misericórdia nessa noite, Pai querido. Eu desejo do nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode sentar. Antes de aparecer a pandemia, nós estávamos numa sequência na Epístola de João, né? E agora nós vamos para o final dessa epístola, onde que João, ele retrata, ele volta a fazer uma recapitulando tudo aquilo que ele já havia falado anteriormente nos outros versículos. O apóstolo João termina esta carta recapitulando as três provas fundamentais que revelam um crente verdadeiro. Como um crente verdadeiro é conhecido tanto pelo mundo como por ele mesmo. Porque não sei se você já se fez essa pergunta a você mesmo: será que eu sou um crente? Às vezes, devido às circunstâncias da vida, nós nos pegamos a questionar a nossa fé, as nossas certezas. Essa carta, ele vai recapitular todos os passos que demonstram quando nós somos crentes verdadeiros. A primeira prova é a prova doutrinária. Você está com sua Bíblia aberta? Verso 1, capítulo 1, verso 5. Vamos ler. Capítulo 1 de 1 João, verso 5, diz assim, olha, veja bem. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é a luz e não há neles trevas nenhuma. Isso é a prova doutrinária. Jesus é Deus. E nele não há pecado algum. A segunda, que nós vamos, no decorrer desses dias para frente, desses domingos, que nós vamos ver, está no capítulo 1, verso 2, que é a prova social. Como nós devemos lidar com as pessoas. Amém? Capítulo 1, verso 2. E a vida se manifestou em nós, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. E para final, a prova moral, capítulo 2, verso 3, que diz assim, veja bem:
Ora sabemos que temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, vamos lá novamente. Ora sabemos que temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus o quê? Mandamentos. Sabemos que temos conhecido a Ele, se guardarmos os seus mandamentos, se obedecermos a sua palavra. Veja bem, após desmascarado os falsos profetas, os falsos homens que testemunhavam naquela época de João, que eram os agnósticos e os tais conhecidos como os docentistas, que negavam a trindade de Cristo, negavam a corporalidade de Jesus, dizendo que Jesus não era homem de carne, ele era só espírito. Eles negavam a trindade de certa forma. Então João escreveu esta carta para combater esses homens que ensinavam essa tal doutrina errada. E após desmascarar esses falsos profetas que disseminavam as suas heresias, tentando enganar os crentes, mostrando que eles não conhecem a Deus, não são de Deus, mas são do maligno e do mundo. João demonstra que eles não conheciam a Deus e, portanto, eram do maligno. Que eles não conheciam a verdade revelada de Jesus. Que Jesus Cristo era 100% homem, como também era 100% Deus. Que ele veio como homem para sofrer no nosso lugar. Quando eles negavam essa humanidade de Cristo, é como eles estivessem dizendo que Cristo não pagou o nosso pecado. Porque ele não sentiu sobre ele as nossas dores. Sendo que a palavra de Deus fala que sobre ele estava toda a condenação, e sobre ele foi colocado o quê? Todos os nossos pecados e dores. E através das suas pisaduras, quer dizer, através dos seus passos, nós somos curados, porque ele foi sacrificado em o nosso lugar. Alguém pode dizer, pastor, mas que diferença faz isso? Há uma grande diferença, porque quando você não conhece verdadeiramente a palavra como ela é ensinada, você enreda por caminhos errados. E eram essas ideias que esses homens docentistas e gnósticos queriam colocar no meio da igreja. E uma coisa é interessante salientar: ainda hoje há essa tentativa de infiltração de ideias heréticas no meio da igreja. E assim como esses homens eram minuciosos, hoje em dia também há essa tal minuciosidade nas ideias, na música, na pregação, que as pessoas elas tentam trazer aspectos não revelados da palavra para se infiltrar no meio da palavra verdadeira. Nós vemos por aí uma grande quantidade de crentes analfabetos de Deus. Não conhecem a Cristo, não conhecem a revelação escrita na palavra e são, como a própria palavra de Deus fala, enganadas facilmente. A Bíblia fala que às vezes elas se tornam como palha, que se queima e o vento logo o quê? Carrega. Porque a pessoa não tem os seus alicerces e a sua fundamentação na palavra de Deus. Mas ela tem aspectos da palavra de Deus, como esses gnósticos e docentistas tinham, mas eles acrescentavam ou retiravam algo da revelação divina da parte de Deus. Por isso, irmão, que o crente tem que vir à igreja. Por isso que o crente tem que ouvir a palavra. Por isso que o crente tem que estar com a Bíblia. Para o quê? Verificar se é aquilo que a pessoa está ensinando é verdade. Examine-se. Examinar a palavra. Examinar é ler. É meditar na palavra. Amém? E João combatia esses homens. E após desmascarado, ele vem agora fazendo uma
atualização daquilo que ele havia ensinado, de como que você pode enxergar, tanto em você como nos outros, o que é ser um crente verdadeiro. Amém? Ele fala que verdadeiramente eles são do maligno, do mundo, e por isso saíram da igreja. Quer dizer, muitas dessas pessoas, como que esses docentistas, esses gnósticos, eles não conseguiam ficar na igreja verdadeira, porque a palavra que era ensinada era contrária àquilo que eles achavam que era verdadeiro. Ou será que você conhece alguma pessoa, ou várias pessoas, que ainda hoje agem assim? Quando se ensina a verdade da palavra, ela o quê? Ela corre, porque o ouvido dela não recebe aquilo de bom grado. E João fala para aquelas pessoas não ficarem tristes, porque verdadeiramente eles não eram do nosso meio. Eles estavam no meio da igreja, mas não eram chamados segundo o propósito do coração de Deus. Amém? Quais são essas certezas que nós, crentes, devemos ter? Veja bem, a palavra sabemos ocorre 39 vezes nesta carta que nós já lemos. 8 vezes apenas nesse versículo que nós lemos, né? A vida que é real e construída sobre a certeza e não sobre as especulações, esta estão o que não sabemos. Quer dizer, as nossas vidas de cristão, ela não pode ser baseada em incertezas, em especulações. Nós achamos, ou fulano acha, mas ela deve ser baseada em alicerces fiéis, verdadeiros, que são o quê? A palavra revelada de Deus, através do Espírito Santo de Deus a homens, e escrita e traduzida a nós através da palavra de Deus, através da Bíblia. A sua certeza, ela não pode vir de experiências particulares. Tem pessoas que vivem de experiências particulares ditas sendo de Deus. O fulano revelou isso. Eu senti tal coisa. Ou algumas vezes eu já ouvi, quer dizer, e então me apareceu um anjo, e eu vi um anjo, e o anjo diz, isso são especulações. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser contrariada, porque ela, e Jesus Cristo nos diz, que esta é a sua própria revelação para nós. E quando nós fazemos a nossa confissão de fé, nós admitimos e entendemos que esta é a única regra de fé para nós. Não é o que a irmã fulaninha, ou o irmão fulaninho, ou cicrano ou beltrano diz. Se aquilo que aquela pessoa diz está em conformidade com a palavra, aguarde. Porque entenda você bem que Satanás conhece a palavra de Deus. Quando Satanás foi tentar Jesus Cristo, ele usou o quê? A palavra. Que ele sabia quem era, com quem ele estava debatendo. E ele usou de artifícios da palavra para tentar enganar o próprio dono da palavra. Para você ver como que ele é perverso e esperto. Muitas pessoas têm a sua vida cristã durante todo o seu tempo baseada em experiências místicas, não num relacionamento fiel com a própria palavra de Deus. Ela vive de experiências, mas não de conhecimento verdadeiro. Ela adquire para ela, muitas das vezes, um conhecimento falsificado. Ela não sabe distinguir, muitas das vezes, entre o certo e o errado. Porque ela dá mais ouvido ao que os outros dizem do que propriamente a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos tentar dividir esse texto, que é curto nessa noite, em 6 versículos.
gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta na sua mão e acompanhe com o pastor. Veja bem, temos a certeza de quem é nascido de Deus, ama a Deus e aos irmãos. Esta é a primeira verdade. Versos 1 a 5. Eu gostaria que a igreja lesse em voz alta. Vamos ler em voz alta? Vocês podem fazer isso para mim? Vamos ler. Verso 1 a 5. No 3. 1, 2, 3. Leiam. Nisto, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? amém. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus. É impossível se relacionar na igreja em amor mútuo se você não ama a Deus. Tem pessoas que nos dizem assim: não, mas eu gosto de você. Mas o relacionamento verdadeiro está ligado a amar a Deus sobre o quê? Todas as coisas. Amar ao Senhor teu Deus o quê? Sobre todas as coisas. E o teu próximo você ama como a ti mesmo. Quem ama o seu próximo ama a si. E quem ama a si ama a Deus. Não tem como se amar verdadeiramente sem que você ame a Deus. Tem pessoas que vivem a se cuidar, amam mais o seu corpo e a sua aparência, e desse amor, dessa forma de agir, eles acham que estão se amando. Mas na verdade, isso é o engano do coração deles, porque quem se ama, ama a Deus. Porque ele guarda o seu bem mais precioso, que é a sua vida dada para Deus. Amar a si é amar a Deus em primeiro lugar. Não tem como trocar isso. E para que você possa amar o teu próximo, você tem que amar a Deus. É impossível amar ao seu próximo verdadeiramente, com amor sublime de Deus, sem amar a Deus. Você quer amar ao seu próximo? Quero, pastor. Você quer ter um relacionamento saudável com o ambiente da tua igreja? Quero. Ame a Deus. Ame as coisas santas do Senhor. Deseje e anseie por estar na presença do Senhor. Cuide, use, utilize a sua vida para a glória desse Deus eterno. Essa é a melhor coisa que o homem pode fazer na sua vida. Não é ganhar o mundo inteiro. Amém? É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus. Como é amar a Deus sem amar os seus filhos? Abra a sua Bíblia no verso 4, de 20 a 21. Verso 4, 20 e 21. Vamos, eu quero que vocês leiam em voz alta. No 3, tá bom? 4, 20 e 21. 1, 2, 3. 4, não, irmãos, 4. Verso 4. Capítulo 4, verso 20 e 21. É isso? O pastor está ficando maluco. Verso 20, fala, por favor. Se alguém, vamos lá.
Me perdoem, o pastor atrapalhou vocês. Vamos contar de um 3 novamente. 1, 2, 3. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vocês irmãos entenderam a sequência? Eu digo assim, eu amo a Deus, eu amo meu irmão, mas ele não ama a Deus, então ele não ama o irmão. Ele diz assim, eu amo meu irmão, eu amo a Deus, mas não amo o seu irmão. Para amar ao seu irmão, tem que se amar a Deus. E para dizer amo meu irmão, eu tenho que ter Deus em primeiro lugar na minha vida. Não dá para dizer ao contrário. Eu posso dizer, eu gosto, mas amor que o Senhor disse e pediu que nós nos amemos uns aos outros, não teremos se não amarmos a Deus. Assim como às vezes nós somos relapsos em nossas vidas espirituais, em nossos compromissos com a igreja, com a casa. Quando eu falo igreja, irmão, é a casa do Senhor. É a pequena extensão do que será na glória. A igreja não é um lugar onde nós nos reunimos como um clube, onde iremos rever os velhos amigos, e lá encontrar amigos fiéis, não, colegas, né? Aqui é o lugar, a extensão de como será na glória. Se nós não levarmos isso a sério e nos esforçarmos ao máximo, nunca diremos verdadeiramente que amamos a Deus. Porque se por uma hora não podeis orar comigo, quanto mais a eternidade, onde nós iremos por eternidade louvar e engrandecer ao Senhor. Aí alguém diz assim, pastor, mas eu tenho meus afazeres. Aí está parecendo aquelas duas irmãs, né? Marta e Maria. Uma preferiu a melhor parte, a outra ficou fazendo o quê? Cuidando da casa. A melhor parte, por mais que você tenha afazeres a fazer, ainda é a presença do Senhor. Ainda não, sempre será estar na presença do Senhor. Uma relação familiar une os dois amores. Essa é a relação que o Senhor e o Espírito Santo de Deus quer para nós. Essa relação familiar de amar a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, e os nossos irmãos como a nós mesmos. Amém? O renascimento verdadeiramente que vem de cima é quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse recebe de Deus verdadeiramente um novo nascimento. Aquele que verdadeiramente crê é aquele que recebe de Deus uma nova vida. Quando nós falamos novo nascimento, é receber um novo coração. Lembrei daquele hino, né? O novo coração, não é dai-me um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, né? Coração regenerado, coração transformado. Não é verdade? Aquele que recebe ao Senhor, recebe essa vida, e essa vida verdadeira. Verso 2 do capítulo 5. Verso 2. Nos diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Praticar os mandamentos do Senhor consiste nas seguintes coisas. Veja bem, o amor de Deus tem uma segunda consequência inevitável, a saber, a obediência a Deus. Se amarmos verdadeiramente a Deus, não somente amamos os seus filhos, mas também praticamos os seus mandamentos. Quando nós falamos dos mandamentos do Senhor, é a palavra de Deus, que ela não é meramente o que é ouvida no ouvido e saída pelo outro, mas ela entra em nossa vida e nós a praticamos.
Veja bem, alguém pode dizer, pastor, eu estou ouvindo, por isso eu estou praticando. Não, você tem primeiro ouvir e praticar. Praticar é exercitar. Você tem uma profissão? Você vai falar sim. Você não pratica para melhorar na sua profissão? Você não se qualifica cada vez mais para que você seja valorizado na sua profissão? Então, as mesmas coisas acontecem na casa do Senhor. Há um requerer de Deus para nós. Nós não podemos dizer assim, não, eu tenho tanto tempo de casa, por isso eu tenho um certo nível de conhecimento, então eu já estou navegando, né? Na maré. Não, a prática ela é diária em nossas vidas. A obediência à palavra, aos mandamentos do Senhor, ele deve ser diário, porque isso demonstra a Deus que nós amamos a Ele em primeiro lugar. Por isso que o crente não pode ter a Bíblia como um livro de cabeceira. Ele deve ser cotidiano em sua vida. Ele deve ser uma prática diária e constante, a leitura e a observação da palavra do Senhor. Deus não somente amamos aos seus filhos, mas também praticamos os seus mandamentos. O amor a Deus não é tanto uma experiência emocional, como eu disse no começo, mas também como uma obediência moral. Quando nós dizemos experiência moral, porque você obedece. A sua prática moral é quando ninguém está vendo o que você faz, mas você sabe o que se passa e como que você se comporta moralmente. É o caráter moral de cada um de nós diante de Deus. O amor a Deus não é tanto uma experiência emocional, como também uma obediência moral. É uma obediência moral. O amor aos irmãos expressa em serviço sacrificial. Verso 1 João 3, 17 e 18. Vamos ler, 3. 17 e 18. Verso 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Essa é uma prática. Moralmente, alguém pode dizer assim, fulano precisa, mas ele não ora, ele não se preocupa, ele não intercede, ele não vai dar uma palavra, ele não vai atrás, ele não vai conversar, ele não vai tentar entender a situação. Por muitas das vezes você vai se deparar com situações esdrúxulas. Você vai falar, mas meu Deus, pelo amor de Deus, por causa disso. Mas às vezes a pessoa ela está enfraquecida. Isso moralmente deve nos levar ao quê? Conversar e amar. Amar não seja só de boca, mas também, acima de tudo, como ele não dá um exemplo aqui, de atitude. Porque se você vê seu irmão passando necessidade e você pode ajudar ou não ajudar, tanto financeiramente como também com a palavra. Mas para ajudar, tem que ter a palavra. Tem que saber o que dizer, o que falar e como agir. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Mas esse também é um serviço sacrificial. É o amor a Deus em obediência aos seus mandamentos. Capítulo 5, verso 2. Verso 2, o finalzinho do verso 2, a parte B do verso 2 diz o seguinte, veja bem, do 5. Quando amamos a Deus e praticamos os seus o quê? Mandamentos. Os mandamentos de Deus não são pesados, penosos. Alguém pode dizer, não, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Tá bom, vermelho. Eu não consigo fazer isso ou aquilo. Mas os mandamentos do Senhor, eles não são penosos para nós. Ele nos deu o poder para o quê? Fazer, executar aquilo que Ele pede de nós através do Espírito Santo de Deus.
por duas razões ele não são penosos. Porque amamos a Deus, em que amamos obedecer com alegria e não como uma obrigação. Amar ao Senhor deve ser um ato de alegria, não de pura obediência. Não deve ser aquela obediência que às vezes nós obedecemos os nossos patrões, né? O patrão te maltratou, fez mal e você tem que estar lá. Tem que estar lá cedinho. E às vezes o patrão fala com você e conta certa piadinha e você ainda tem que fazer o quê? Dá uma risadinha. Mas o amor a Deus deve ser um privilégio para nós. Amém? Porque amamos a Deus é que ama obedecer com alegria e não com uma obrigação. A segunda coisa, porque recebemos de quem? Poder pela fé. E pela fé vencemos o mundo quando nos deleitamos em Deus e temos prazer em obedecê-lo. Sabe quando você vence o mundo? Quando você ama a Deus. Quando você tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, assim como os Salmos diz. Deus, temos prazer em obedecê-lo. Quando nos deleitamos em Deus, vencemos. E vemos os atrativos do mundo, sabe como quê? Como lixo. Aquilo que o mundo tem a oferecer não vale de nada para mim. Porque precioso para mim é o quê? Jesus. Precioso para mim é Jesus. Como diz o hino, eu confesso na vida e na morte que precioso para mim é Jesus. Às vezes nós cantamos e não percebemos o que cantamos, porque precioso deve ser para nós o nosso Senhor. Para que nós possamos terminar, a obediência em obedecer a Deus é amar os seus mandamentos, amar a palavra do Senhor, amar os ensinamentos do Senhor e tê-lo como norte, como bússola para as nossas vidas, para como nós devemos nos comportar, como o pastor sempre fala, como homens, como pais, como mulheres, como cidadãos, como homens que vivem aqui na terra, para que sejamos o quê? Louvor da glória de Deus, aqui ainda na terra. Concluímos. O cristão verdadeiro, nascido de Deus, crê no Filho, ama a Deus e aos filhos de Deus, e guarda os seus mandamentos de Deus. A fé, o amor, a obediência são marcas do novo nascimento. Alguém diz, eu nasci, eu sou nascido. Então, ele tem essas marcas. A fé, o amor e a obediência a Deus. Amém? Espero que você tenha recebido esta palavra nessa noite como consolo para as suas vidas. E para que vocês compreendam como que é ser cristão neste mundo. E como que nós devemos nos comportar e dar exemplo de homens e mulheres fiéis diante de Deus. Amém? Fiquem de pé. Os irmãos vão